o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 3, semana 4. Cidadania. Como provocativa de trazer esse olhar sobre a sociologia política, refletindo o papel do Estado, entendendo e compreendendo a política, hoje falaremos sobre cidadania. Mas, primeiramente, perguntar para vocês: você sabe o que significa essa palavra? Muitos de vocês já ouviram falar sobre cidadania. Provavelmente todos vocês já ouviram falar sobre cidadão. Mas quem é e o que é cidadão para vocês? Quando falamos de cidadania, por exemplo, nós estamos falando que é aquela que é exercida por quem tem direitos e deveres perante o Estado. Nesse caso, aqui no Brasil, a gente vai analisar que, enquanto brasileiros e brasileiras, temos direitos, mas também deveres que devem ser cumpridos para a garantia da organização da nossa sociedade. Mas, fazendo essa reflexão enquanto cidadãos, vamos fazer uma reflexão de quais são esses direitos e deveres. Temos aí na tela um quadro que também encontra na página 132 do PET. Peço vocês que reflitam e busquem pesquisar esses direitos e deveres de uma forma mais ampla em questão. Trazendo aí de forma mais simples esses conceitos de direitos e deveres, podemos dizer alguns direitos importantes em relação às nossas conquistas da nossa cidadania aqui no país, como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas também, para que a gente tenha a garantia desses direitos básicos, além de outros que podemos aí pesquisar mais, temos também deveres, como respeitar e cumprir a legislação do país, ou seja, a Constituição Federal, além de respeitar os direitos dos outros cidadãos. É um ponto aqui muito importante, uma frase muito importante quando falamos de direitos e deveres, é que o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. É um ponto muito importante nessa leitura da cidadania, saber que para garantir o meu direito, eu também tenho que garantir o direito do outro. É um dever meu de respeitar o direito do próximo. Mas dando continuidade e trazendo esse conceito de cidadania, a gente vai perceber que essa reflexão ela é muito grande, ela é muito vasta, porque essa leitura, esses conceitos de cidadania mudaram de acordo também às mudanças da sociedade, diante do tempo e local que nós estamos falando. Então, de tal maneira, ela sofreu transformações na sua compreensão durante esse tempo. Por isso, para entendermos o significado de ser cidadão hoje, precisamos também compreender o processo pelos quais esse conceito passou. Falar da palavra cidadania, que vem do latim civitas, cidade, o qual também tem sua correspondência grega de polis. Essas palavras dão origem ao termo que envolve o mundo da política, tais como cidade, civilização, civilidade, política. Nos dois contextos, grego ou romano, eram cidadãos aquelas pessoas que participavam da vida pública na cidade. Porém, estavam excluídos os jovens, as mulheres, os pobres, os escravos. E aqui, nesse sentido, trazendo reflexões e leituras aí de pensadores, críticos e autores aqui que vão contribuir na leitura do conceito de cidadania, trazemos os autores brasileiros Jaime Pisques e Carla Bezanque Pisque, que na obra A História da Cidadania trazem essa conceituação de, além da Grécia e da Roma Antiga, também colocando nos primórdios da cidadania os povos hebreus, as comunidades cristãs dos primeiros séculos e as cidades de Florença e Salamanca, sendo que o alicerce moderno para a cidadania está nas revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Dentro dessas provocativas, inclusive, a gente traz aqui declarações que foram muito importantes para o avanço desses conceitos que nós temos hoje dos direitos. Claro que a gente também tem que colocar alguns pontos, alguns poréns em relação a essas mudanças e essas transformações da cidadania moderna. Falar aqui também de leituras amplas que a gente tem que provocar e refletir. Colocando, então, essa leitura aqui, a gente traz que essa ideia de cidadania para essa execução dos direitos civis, políticos e sociais vem aqui dentro da leitura do sociólogo britânico Thomas Marshall, que estabelece que cada um dos direitos foi reconhecido em um período histórico, sendo os direitos civis do século XVIII, os direitos políticos do século XIX e os direitos sociais no século XX. Mas é importante lembrarmos aqui que essa concepção ele faz principalmente na leitura do Reino Unido. E a gente tem que observar que esse contexto e essas conquistas
podem ter acontecido de forma mais dinâmica ou diferente em outras regiões, como por exemplo aqui no Brasil, que na realidade eles se concentram, essas conquistas de direitos, por exemplo, principalmente no século XX. Pouquíssimas conquistas de direitos se davam no Brasil nos séculos anteriores, um período que foi marcado inclusive por período escravocrata aqui no Brasil, onde boa parte, ou melhor dizendo, a maior parte da população não tinha garantia nem sequer da sua própria liberdade, muito menos de garantias de direitos como esses. Mas falando aqui de uma forma mais didática, trazemos aí os direitos civis como direitos que estão ligados às liberdades. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de adquirir uma propriedade, liberdade de ir e vir. Colocando aqui os direitos políticos que estão ligados à administração pública do Estado, ou seja, o direito a eleger ou ser eleito para um cargo político. E, por fim, falar dos direitos sociais, nessa leitura de Marshall. E dessa forma, colocamos que os direitos sociais estão relacionados às lutas sociais do século XX, que cobravam do Estado uma responsabilidade na garantia do bem-estar da população por meio da educação, saúde, moradia, trabalho, previdência social. E aqui, fazendo essa releitura que já falamos aqui hoje, mas é importante colocarmos esse posicionamento que, apesar desse reconhecimento dos direitos civis, políticos e sociais, como garantia à cidadania, por muito tempo, vários grupos não tiveram esse mesmo acesso. É pensar, por exemplo, na questão de grupos de minorias sociais, como as mulheres, os jovens, os pobres, a população negra, juntamente com outras minorias, como podemos falar aqui, por exemplo, das pessoas com deficiência, como a questão dos indígenas, dos povos tradicionais, de modo geral, que estiveram excluídos desses reconhecimentos. Então, aqui, para observar essa leitura da obra de Thomas Marshall, também é importante trazermos aqui um entendimento de uma realidade britânica, pois no mesmo período não tivemos os discursos sobre o reconhecimento de tais direitos aqui, por exemplo, no Brasil. Assim, aqui no país, a compreensão que temos hoje não nasceu com o surgimento da República em 1889, de tal modo que, na análise do Brasil no período seguinte à proclamação da República, trazemos aqui uma leitura do historiador José Murilo de Carvalho, que faz essa análise. E ele menciona que, no caso das ações positivistas, e quase todas as lideranças republicanas que se preocupavam com o proletariado o fazia em função da influência kantiana. As consequências para a construção da nova cidadania foram ainda mais sérias. A noção positivista de cidadania não inclui os direitos políticos, assim como não aceitava os partidos e a própria democracia representativa. Admitia apenas os direitos civis e sociais. Entre os últimos solicitados, a educação primária e a proteção à família e o trabalhador, ambos obrigações do Estado. Como vetava a ação política, tanto revolucionários quanto parlamentares, resultava em que os direitos sociais não poderiam ser conquistados pela pressão dos interessados, mas deveria ser concedido paternalisticamente pelos governantes. Na realidade, nessa concepção não existia sequer os cidadãos ativos. Todos eram inativos, à espera da ação iluminada do Estado. Então, é uma leitura que nos vai provocar aqui como as construções de direitos no Brasil veio de forma bem diferente aqui na leitura do Marshall, colocando em questão uma cidadania inativa, esperando apenas a posição do governo, enquanto Estado, na imposição dessa garantia de direitos, que inclusive limitava os direitos políticos, e ainda era bem limitado também o acesso a esses direitos sociais e civis. Então, colocando no conceito brasileiro, a gente só vai ter uma garantia real de políticas e de ações e de garantias de direitos sociais, políticos e civis com a Constituição da República Federativa de 1988, colocando aí a Constituição Cidadã. Mas, claro, que isso não significa o fim das desigualdades. Um ponto importante também na leitura de Marshall é que a cidadania ela é construída ao longo do tempo. Ela nunca está concluída porque a passar e transformar as realidades, ela também tem que estar em transformação. Temos, inclusive, essa imagem que nos provoca aí na nossa tela e também na página 184 do PET, colocando aí uma família que encontra uma situação aparentemente um pouco precária e, nesse momento, o pai dessa família menciona aí um trecho da Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia. Dessa forma, a mãe da família traz aí sua reflexão.
Agora, lê aquela parte bonita que fala de comida e saúde. É uma reflexão bastante crítica, porque por mais que nós temos aí na Constituição essas leis para buscar essa garantia de uma qualidade de vida, uma dignidade humana, com moradia, alimentação, saúde, ela não é tão acessível para todos. Então, aqui é importante percebermos que a cidadania é um conceito em constante transformação, pois é necessário que seja feita o reconhecimento de vários grupos sociais no exercício da cidadania. E é nesse sentido que vários grupos sentidos excluídos do processo que garante direitos à população reivindicam a efetivação desses direitos, garantindo constitucionalmente, além de levar novas demandas e lutar por elas. Portanto, ser livre é um processo contínuo de ir à luta para garantir as conquistas já feitas e ampliá-las. É isso mesmo que parece ser a nossa liberdade, uma conquista, nunca um direito assegurado. É uma leitura dos pensadores Roberto Freire e Fausto Brito, na obra Utopia e Paixão, a política do cotidiano. Atividades. Para a nossa proposta das nossas atividades da nossa semana 4, nós vamos trazer aí uma breve leitura e reflexão e depois os questionamentos que trarão questões subjetivas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, apresenta algumas cláusulas pétreas. Isso significa que os termos ali apresentados não podem ser retirados e nem modificados por nenhuma emenda constitucional. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Portanto, vamos fazer um exercício de cidadania e refletir. Questão 1. Diante dos direitos fundamentais garantidos na Constituição, você acha que o Estado está cumprindo seu papel? Explique seu ponto de vista. Então, aqui é uma reflexão pessoal, mas que é importante ter coerência dentro do questionamento. Então, reflita. Em relação à própria Constituição Federal, a garantia de direitos, mas também o cumprimento de deveres, você acha também que o papel do Estado está sendo cumprido de fato? Podem fazer essa leitura bem dinâmica, né? Porque a gente sabe que em determinados pontos pode ser que sim, mas em determinados pontos a gente coloca questionamentos muito grandes em relação a garantias de direitos e deveres na sociedade. Questão 2. Há direitos que são básicos, como saúde, educação, moradia, emprego, previdência social. Ao observar o nosso cenário nacional e estadual, você tem percebido que esses serviços estão melhorando ou piorando? Por quê? Como podemos resolver esses problemas? Novamente, a gente faz aqui uma leitura também de olhar pessoal, mas também tem que ter coerência na resposta. Busque aqui trazer uma leitura da própria realidade de você. Dentro desses direitos aqui básicos, será que você está sendo contemplado por ele? Será que as pessoas à sua volta estão sendo contempladas dentro, né, da Constituição, esses direitos? Reflita sobre isso. Faça essa leitura sobre isso. E aí faça essa problemática também de pensar soluções ou refletir questões sobre essa temática aí na sua resposta. Por fim, questão 3. Vamos fazer um exercício de governança. Por um dia, você vai substituir o presidente da República ou o governador do estado de Minas Gerais. Ao chegar ao poder, você percebe que estamos passando por várias crises que afetam a população mais pobre. Que medidas você tomaria para mudar essa situação? Então, aqui é uma leitura bem interessante. Primeiro, você vai estar numa problemática muito complicada, exercendo um cargo muito intenso, que é o cargo executivo, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual. Nessa situação, você só tem um dia para fazer uma ação que é para provocar, para mudar a sociedade. É um problema muito sério isso também. Será que em um dia você consegue fazer uma transformação tão grande em relação à população que sofre aí com a questão da pobreza, da miséria? Então, é uma reflexão que vai nos promover aqui uma situação para a gente também nos provocar quanto grande e importante é esse cargo, mas entendê-lo também que ele é um serviço público. Não é uma ideia de um poder autoritário, mas um poder, um Senado democrático, um funcionário que tem que servir a população. Então, é um exercício que vai provocar muita coisa aí. E, novamente, entra essa questão. É subjetivo, né? Entra aí olhares também pessoais de cada um de vocês, mas é importante que cada um de vocês
tenha uma coerência nessa leitura, um cuidado em relação à sua posição, lembrando sempre da Constituição, lembrando também de outras declarações importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O respeito à dignidade, à liberdade do outro também tem que ser pensado aqui. Lembre-se disso. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.